Can we just bow our heads right now? Podemos abaixar nossas cabeças? Father, I pray a blessing over this day. Deus, eu oro uma bênção sobre esse dia, I pray a blessing over this message. a bênção sobre essa pregação, I pray, Lord, that you would be lifted up que o Senhor seja exaltado and that today on Easter Sunday e que hoje no domingo de Páscoa we would experience anew and afresh the power of the resurrected Lord. podemos experimentar novo e novamente o poder da ressurreição. And I pray this in Jesus' name. Oro em nome de Jesus. Amen. Amém. John chapter 20. Would you turn with me in your Bibles to John chapter 20? João capítulo 20, abram as suas Bíblias. We're going to read the chapter because I want to express something important that you see throughout the entire chapter. Eu quero ler o capítulo todo porque tem uma coisa muito importante que está espalhado pelo capítulo todo. And while we're turning there to John chapter 20, Enquanto abrimos nossas Bíblias, I want you to turn there in your Bible so you can underline something, or in your phone so you can highlight it. quero que você ative a função de sublinhar, de marcar no seu celular. It'll be on the screens, no doubt, but I want you to have it for yourself for later. Vai estar na tela com toda certeza, mas eu quero que você tenha marcado para depois. We're finishing up this series on the profiles of the apostles. Estamos terminando a série sobre os apóstolos, sobre as características de um apóstolo. And the last two apostles that we're looking at today are the apostle Peter and the apostle Thomas. E os últimos dois apóstolos que estamos olhando hoje é o apóstolo Pedro e o apóstolo Tomé. And of course we are focusing on Easter this morning. E claro, vamos focar na Páscoa essa manhã. The apostle Peter, as you know, was very brash and rash. Como você sabe, o apóstolo Paulo ele era muito intenso e duro, He usually acted before he thought. normalmente agindo antes de pensar. He would speak and then he would remember that he should think before he speaks. Primeiro falando e depois lembrando que tinha que pensar antes de falar. I feel a lot of connection with the apostle Peter. E eu me sinto muito conectado com o apóstolo Paulo. He was always making mistakes. Sempre He was always making mistakes. Sempre isso, fazendo confusão, bobagens. Okay. Are you sure you're Brazilian? Okay. He was always making mistakes and he would constantly have to come back and correct his mistakes. Sempre fazendo confusões, tendo que voltar a consertar suas confusões. I identify with that. Amen? Eu me identifico com isso, amém? How many of you feel like Peter sometimes? Quantos se sentem como Pedro, de vez em quando? Peter acted without thinking. Agindo sem pensar. The opposite of Peter is the apostle Thomas. O oposto do apóstolo Pedro é o apóstolo Tomé. He always thought through everything before he acted. Ele sempre pensava em tudo antes de agir. In fact, we describe Thomas as doubting Thomas. E na verdade a gente sempre se lembra de Tomé pela sua falta de fé. But I don't think he was a doubting Thomas. I think he was just he wanted to have proof before he made his decision. Mas eu não acho que seja falta de fé, mas é o fato de que ele queria provas antes de tomar uma decisão. And there's nothing wrong with that, as we're going to see in just a moment. E não tem nada de errado com isso, nós já vamos ver isso em alguns momentos. And I found that in the church there's always Peters and there's always Thomases. E eu vejo que na igreja sempre tem alguns Pedros e outros Tomés. I tend to be like Peter. Eu me pareço mais com Pedro. I'm going to say Amarudo is a Peter. Eu acho que a maioria é Pedro. We have Thomases in our church. Mas temos Tomés na nossa igreja. How many of you know Randy Connor? Quanto conhece o Randy? Randy Connor. Connor. He has a big white beard, looks like Santa Claus. Tem uma barba grandona parecendo Papai Now Noel. you know who he is, yeah? Agora a gente Santa lembra, Claus. So Randy is a Thomas. né? Então ele é o Tomé. He has to see it before he believes it. Ele tem que ver antes de crer. And he balances me out. E ele me balanceia. I want to go, he wants to see. Então eu quero ir e ele quer ver. I say, it can happen. He says, how? Eu digo, vai acontecer, e ele me diz, como? It's every board meeting. Todas as reuniões são assim. And I love this man for it. E eu amo ele por isso. We have to have people like Peter, we have to have people like Thomas. Amen? Precisamos de pessoas como Pedro e precisamos de pessoas como Tomé. Thomas gets a bad reputation, Thomas tem uma reputação má, but he was a powerful apostle. mas era um apóstolo poderoso.
Church history tells us that he went to India A história da igreja nos conta que ele foi para a Índia and he founded the church in India. e fundou a igreja na Índia. He was eventually boiled in oil. E eventualmente ele foi fritado em óleo quente. What a way to go, right? Que maneira de morrer, não é? Wow. I mean, I feel bad for the chicken and the turkey, when you cook it in oil. Now, Eu me can you sinto mal imagine? pelo frango quando a gente frita ele, e muito mais por Tomé. You have fried chicken, you have fried Thomas. Temos frango frito, temos Tomé frito. It's not a very good way to go. Não é uma boa forma de morrer. But once Thomas believed, Mas uma vez que ele acreditou, he was willing to go all the way to death. ele esteve disposto a ir até o final, até a morte. Peter as well. Pedro também. He was crucified upside down by Emperor Nero. Foi crucificado de cabeça para baixo por ordem do imperador Nero. And every single apostle, except for the apostle John, E todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, was martyred for their faith. foram martirizados por sua fé. And I'm here to tell you, it was because of what happened on Easter Sunday. E estou aqui para te dizer que isso tudo aconteceu por causa do que aconteceu no domingo de Páscoa. People do not die for a lie. As pessoas não morrem por uma mentira. People do not die for a fairy tale. As pessoas não morrem por um conto de fadas. People die for something that they believe in with every fiber of their being. As pessoas morrem por alguma coisa que eles acreditam com toda a certeza do seu coração. And this morning, I want us to read John chapter 20, and we're going to see why they were willing to die for their faith. Então eu quero ler João capítulo 20 para vermos o porquê que eles estavam tão dispostos a morrer por I'm sua going to fé. ask Mateus to read this, and you guys follow along. Então vamos ler João capítulo 20, começa Reading no the whole verso 1. chapter. Capítulo inteiro. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro, e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: Mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensou que fosse o jardineiro. Ela disse: O Senhor o levou. Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, o que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, também chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse:
Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais maravilhosos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amen. Amém. That last verse, I want to read it again. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Eu quero ler o último verso novamente, que diz assim: estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. I'd like to make a distinction about Thomas. Eu quero fazer uma distinção sobre Tomé. Thomas asked for evidence. Tomé pediu por evidências. He asked for evidence so that he could put his faith in something that he could trust in. Ele pediu evidências para que ele pudesse colocar sua fé em algo que ele pudesse confiar. Throughout church history, he's gotten a bad reputation. E pela história da igreja, ele teve uma má reputação. I want to submit to you that it's okay to ask for evidence. E o que eu quero dizer para vocês é que está tudo bem pedir por evidências. God does not ask us as Christians to have blind faith. Deus não pede aos cristãos que tenham uma fé cega. In fact, faith is you can't have faith unless you have some evidence. Na realidade, não tem como ter fé a não ser que você tenha alguma evidência. Today I got in my car. Hoje eu cheguei no meu carro. It has run in the past. I've been able to drive Eu it. já consegui dirigir ele algumas vezes no passado. I saw that the gas gauge was full, Eu vi que o tanque estava cheio. and I had faith that it would get me to church Então eu confiei que isso me levaria à igreja. because of what has happened in the past, Porque já aconteceu no passado. because of what I've seen in the present. Por causa do que eu vi no presente. It may have broken down. Pode ser que ele quebrasse. There's a chance. Havia chance. I have a screw in one of my tires. Eu tenho um parafuso num dos meus pneus It keeps leaking air. que vaza ar. There's a chance I might be on the side of the road, and if you see me, please help me out, all right? Tinha a chance de que eu ficasse parado no meio da estrada e se você me visse, que você me ajudasse. But I have faith that my car is going to get me to church. Mas eu tinha fé que meu carro me traria à igreja. Every single day we have faith in something. Todo dia nós temos fé em alguma coisa. We have faith in our family. Temos fé na nossa família, We have faith in our friends and neighbors. temos fé nos nossos amigos e vizinhos, We have faith in our doctors. fé num médico, We have faith in the government. fé no governo. Not very much, but a little bit. Não muito, mas pelo menos um pouquinho. We are always putting our faith in something every single day. Sempre colocamos a nossa fé em alguma coisa, todos os dias. Even people who are not Christians are every single day putting their faith in something. Até as pessoas que não são cristãs sempre colocam a sua fé em alguma coisa. We have faith that when we step outside, the sun is going to shine on us. Temos a fé de que quando saímos para fora, que o sol vai brilhar na nossa cabeça. We trust in that fact. Acreditamos nesse fato. It may not happen one day and we'll be surprised. Pode ser que não aconteça algum dia e a gente vai ficar muito surpreendido. But we unconsciously put our faith in that fact. Mas inconscientemente colocamos a nossa fé nesses fatos. There's so many things that we put our faith in, Tantas coisas que colocamos nossa fé. and this is normal and healthy. E isso é normal e saudável. What's not normal, what's not healthy is when we put our faith in something without asking for evidence. O que não é normal é quando acreditamos em alguma coisa sem evidência nenhuma. You understand? Você entende? Let me explain it this way. Colocar dessa forma. The scripture says that if we're going to come into the kingdom, we have to come in like little children. A Escritura nos diz que quando vamos nos achegar ao reino, temos que vir como crianças, como And pequenas crianças. somewhere in the course of history, Em algum momento na história da humanidade, Christians began saying you have to have childlike faith. e começamos a dizer que precisamos ter crianças da mesma forma que How many of you heard temos that fé. said before? Childlike faith.
Fé como criança, desculpa. That's not accurate. Mas isso não é verdade. Nowhere in Scripture does it say you have to have faith like a child. Em nenhum lugar nos diz que temos que ter fé como uma criança. You have to come to God with the dependence of a child, O que temos que fazer é vir a Deus com a dependência de uma criança. which means you have to trust Him. Que quer dizer que temos que confiar nele. My children trust me to take care of them. Os meus filhos confiam em mim para cuidar deles. How many of you trust your parents? Quantos de vocês confiam nos seus pais? Some of you don't trust your parents, right? Alguns não confiam nos pais. My children trust me. Os meus filhos confiam em mim. They have faith, Eles têm fé. but they still ask questions. E ainda assim me questionam. How many of you as parents, you know the question why? Quantos de vocês são os pais e conhecem a pergunta do porquê? Does that mean my child doesn't have faith? Isso quer dizer que o meu filho não tem fé? Ou não No, acredita em see, mim? God wants us to come to Him with childlike dependence. O que Deus quer é que nós nos aproximemos dele com a dependência de uma criança. But it's completely acceptable to come to Him and say, show me the evidence. Mas é completamente aceitável você chegar a ele e dizer, me mostre as evidências. We have to come to God with childlike dependence. Temos que nos aproximar de Deus com a dependência de uma criança. But that doesn't mean we don't get to ask questions or look for evidence. Mas não quer dizer que não vamos fazer perguntas e procurar evidências. Thomas said, unless I see the hands of Jesus, Tomé disse, a não ser que eu veja as mãos de I Jesus, can't believe. eu não acredito. Let's look at John chapter 20, and I want to show you how many times people looked, how many times people saw, and how many times Jesus showed them. Vamos voltar aqui no capítulo que lemos e eu vou mostrar quantas vezes as pessoas viram, olharam, quantas vezes Jesus mostrou as coisas às pessoas, as evidências. Verse 1, Mary Magdalene comes to the tomb, and it says she saw that the stone had been taken away. No primeiro versículo, Maria Madalena, ao chegar na tumba, ela vê que a pedra foi removida. Verse 5, Peter, and he comes to the tomb, or John comes to the tomb, and it says, looking in, he saw the clothes lying there. Então, no versículo 5, Pedro e João veem as roupas de linho jogadas no túmulo. Chapter 6, Peter goes in, and he saw the clothes. No versículo 6, Pedro vê as roupas de linho jogadas lá. Verse 8, John goes into the tomb after Peter, and it says, and he saw and believed. No verso 8, João entra depois de Pedro na tumba, ele vê e acredita. Verse 11, Mary is outside, and she's weeping, and she stoops down and looks into the tomb. Então Maria fica do lado de fora da tumba chorando, e daí ela se ajoelha e olha a tumba, no And verso 11. verse 12, it says she sees two angels. E no verso 12 diz que ela vê dois anjos. In 14, she turns around and she sees Jesus. No verso 14 ela vê Jesus. In verse 18, it says she tells the disciples that she has seen the Lord. No verso 18 ela diz aos discípulos que ela viu ao Senhor. Verse 20, Jesus comes to the disciples and it says he shows them his hands and his side. No verso 20, Jesus se aparece para os discípulos e daí ele mostra suas mãos e mostra o sofrimento no And it lado. says the disciples were glad when they saw the Lord. E diz que os discípulos ficaram felizes quando viram ao Senhor. All of these things happen before Thomas sees anything. Tudo isso aconteceu antes de Tomé ver alguma coisa. So often we look at Thomas and we say, Thomas, he was less than the other disciples. Então, às vezes, nós olhamos para Tomé e falamos, não, mas ele foi menos do que os outros He discípulos. was a doubting Thomas. Ele teve dúvidas, ele teve falta de fé. But that's not the point of this passage. Mas não é isso que a passagem está falando. The point of this passage is that Jesus is consistently showing the evidence that he has risen from the grave. O ponto da passagem é que Jesus está mostrando repetidas vezes as evidências de que ele ressuscitou. Peter, John, Mary, the disciples, they saw the evidence. Pedro, João, Maria e os discípulos, eles viram as evidências. And Thomas hasn't seen anything. E Tomé não viu nada. He's like Randy Connor. Ele é como o Randy Connor, o irmão da igreja. You have to show me. Você precisa me mostrar. And so he says, Então ele diz, unless I see, a não ser que eu veja.
Unless I see his hands. a não ser que eu veja as suas mãos. And does Jesus say, Thomas, you're just a doubting Thomas. E daí Jesus responde para ele, você só tem falta de fé. You're not going to get any evidence. Você não vai ter evidência nenhuma. I'm not going to show up. Não vou mostrar nada. You have to believe before I can show you anything. Você tem que acreditar antes que eu mostre qualquer coisa. No, because that's not how it works. Não, porque não é assim que funciona. Faith is based on what we believe and what we know to be true. A fé é baseada naquilo que acreditamos e que sabemos ser verdade. Hebrews tells us in chapter 11 that faith is the substance of things not seen, the evidence of things hoped for. Que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a evidência das coisas que esperamos. It's when we have evidence we can have faith. Quando temos evidências, podemos ter fé. We don't have to have all of the details, Não precisamos de todos os detalhes, but we have to have something to believe in. mas temos que ter algo para acreditar. And this morning I want to submit to you, it's okay to ask for evidence of the resurrected Lord. Então nessa manhã eu quero dizer a você, é tudo bem você pedir evidências a Deus. Thomas says, unless I see his hands. Thomas disse, a não ser que eu veja suas mãos. And what does Jesus do? Verse 27, E o he que shows Jesus up faz no verso 27, ele aparece and he tells Thomas, put your finger here. e ele diz, coloca os seus dedos aqui. Look at my hands. Olha as minhas mãos. Reach your hand here. Put it in my side. Coloque a sua mão no meu lado. See, touch the evidence. Veja, toque a evidência. Don't be unbelieving, but be believing. Não seja um descrente, mas acredite. And Thomas answers and said to him, my Lord and my God. E daí Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. And then we have this interesting verse. Temos esse verso interessante, It says, because you have seen me, you have believed. que diz Verse 29. no verso 29, que diz, porque você me viu, você acreditou. Blessed are those who have not seen Abençoados são aqueles que não viram and yet believed. e ainda assim acreditam. Now some people take that verse and they make it seem that Christians should just have a blind faith. E algumas pessoas pegam esse verso e tentam entender que então quer dizer que o cristão tem que ter uma fé cega. That's not what it's saying. Mas não é o que diz. We just saw all of these people saw and believed. Nós acabamos de ver, todas essas pessoas viram e acreditaram. There's still evidence, Ainda há evidências, even for us 2,000 years later. até para nós, 2000 anos depois. He's saying that some of you aren't going to see me. Ele diz que alguns de vocês não vão me ver, I'm going to leave the evidence, mas eu vou deixar evidências. and you're going to be blessed because you believed. E vocês vão ser abençoados porque He's acreditaram. not saying believe without evidence. Não está dizendo para acreditar sem evidências. It says in verse 30, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. No verso 30 diz que Jesus fez muitos outros milagres e sinais na presença dos seus discípulos que não estão escritos nesse livro. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. The reason all of these things are recorded are so that you and I would have evidence. A razão para que tudo isso tenha sido escrito na Bíblia é para que eu e você tenhamos evidência. The eyewitness accounts of what Jesus did. Evidências e testemunhos do que Jesus fez. The eyewitness accounts of what happened. Testemunhas oculares do que aconteceu. Let me just give you, I was going to have you read this, but I think I'm going to read and then you can interpret, okay? Okay. Let me just share with you just real quickly some history about the evidence of the resurrection. Deixa só eu ler para vocês agora algumas outras evidências sobre a ressurreição. Evidence about Jesus. Evidências sobre Jesus. History is full of evidence. Na história há muitas evidências. Scripture says that Jesus would be born in a particular city, a particular bloodline, suffer in a particular way, die at a particular time, and rise from the dead to atone for the sins of the world. Escritores antigos predisseram a vinda de um homem que seria de fato Deus. Eles predisseram que ele nasceria em uma cidade específica, de uma linhagem específica, sofreria de uma maneira específica, morreria de um modo específico e ressuscitaria para expiar os pecados do mundo. Immediately after that time, multiple eyewitnesses proclaimed and later recorded that a man named Jesus fulfilled all of these ancient prophecies. Imediatamente após o tempo previsto, múltiplas testemunhas oculares proclamaram e posteriormente registraram que um homem chamado Jesus
cumpriu todas essas previsões. Ancient historians and writers all allude to or confirm the major events of Jesus' life, and archaeology corroborates them. Historiadores e escritores antigos confirmam os principais eventos da sua vida. E a arqueologia também mostra evidência, Listen to corrobora. this. Within 5 weeks of Jesus' crucifixion, more than 10,000 Jews had abandoned their long-held sacred beliefs and practices to follow Jesus. 5 semanas após a crucificação de Jesus, mais de 10 mil judeus abandonaram suas crenças e práticas sagradas de longa data para seguir seus ensinamentos. Why would they follow a homeless man from Nazareth if he had not given them evidence that he was the Messiah? Por que alguém seguiria um sem-teto de Nazaré se ele não tivesse dado nenhuma evidência? He did something to convince all of these people that he was the Lord, the resurrected Christ. Ele fez alguma coisa para que convencesse todas essas pessoas de que era o Senhor e que ressuscitou. Scripture tells us that he showed up, he revealed himself to 500 eyewitnesses. As escrituras nos falam que depois de ressuscitado ele se mostrou para 5.000 pessoas. And then history tells us that the eyewitnesses of the resurrected Jesus did not deny their testimony under persecution or threat of death, and that Christianity spread all over the world. As testemunhas oculares do Jesus ressuscitado não negaram seu testemunho sob perseguição ou ameaça de morte, e o cristianismo se espalhou rapidamente por todo o mundo antigo. What happened in those people's lives to make them be willing to go and be boiled in oil? O que aconteceu na vida dessas pessoas para que elas estivessem dispostas a serem fritas em óleo? The answer is very simple. A resposta é muito simples. They had seen the evidence that Jesus Christ had overcome death. Eles viram a evidência de que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. They no longer were afraid to die E daí eles não estavam mais com medo de morrer, because they had met the resurrected Lord. porque eles encontraram o Senhor ressuscitado. Even outside of the Bible, I want to just be clear about this. Even outside of the Bible, E mesmo fora da Bíblia, there's at least 10 non-Christian writers há pelo menos 10 cristãos, 10 escritores não cristãos who mention Jesus within 150 years of his life. que mencionam Jesus, né, numa escala de tempo de até 150 anos depois da sua vida. Josephus, Tacitus, Lucian, Celsus, and Pliny the Younger. Joséfo, Tácito, Luciano, Celso, Plínio, o jovem. These are all historians that everyone reads and understands that they were writing about the times they lived in. Esses são escritores da época que escreveram sobre Jesus. And so if you take the Bible out of it and just look at the historians, Então, se você tirar a Bíblia de jogo e só olhar para a historiografia, we can affirm that Jesus lived during the time of Tiberius Caesar, podemos dizer que Jesus viveu durante a época de Tibério César, that he was virtuous, que ele era virtuoso, that he was a wonder worker, que fazia milagres, that he had a brother named James, que tinha um irmão chamado Tiago, that he was acclaimed to be the Messiah, and that he was crucified under Pontius Pilate on the eve of the Jewish Passover. que ele foi aclamado como o Messias e que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, na véspera da Páscoa judia. And some of these writers also record that darkness and an earthquake occurred when Jesus died. Alguns desses escritores também registraram que houve That it- escuridão e terremoto quando Jesus morreu. That his disciples believed he rose from the dead and were willing to die for this belief. Que os seus discípulos acreditavam que ele ressuscitou dos mortos e estavam dispostos a morrer por essa crença. That Christianity spread rapidly as far as Rome. Que o cristianismo se espalhou rapidamente, chegando até Roma. And that the disciples denied the Roman gods and worshiped Jesus as God. E que os discípulos negaram os deuses romanos e adoraram Jesus como Deus. All of these extra biblical sources confirm and give us evidence that Jesus was a real human being. Então todas essas fontes extra-bíblicas nos dão evidências de que Jesus realmente existiu. That he lived, Que ele viveu, that he died, que ele morreu, that he rose again. que ele ressuscitou. All of the writings in the New Testament were written, most of them within 30 years of Jesus' death. A própria Bíblia foi escrita, a maioria da parte do Novo Testamento foi escrita em até 30 anos depois da morte de Jesus. 30 to 70 years is far too little time for some legend to have developed.
30, 70 anos é muito pouco tempo para você inventar um mito. When we read the scriptures, we're reading eyewitness accounts. They don't read like the Beowulf or the Iliad. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o estilo literário é o de uma testemunha ocular e não de um livro mitológico como a Ilíada e outros. We notice the difference between legend and eyewitness account. Nós sabemos a diferença entre uma lenda e um testemunho ocular. If it was a legend, then why would the disciples talk about all of their failings? E se fosse uma lenda, por que os discípulos iam escrever sobre as suas próprias falhas? Embarrassing facts about themselves. Fatos vergonhosos sobre si próprio. They failed to understand what Jesus was saying on numerous occasions. Às vezes eles não conseguiam entender o que Jesus falava. They fell asleep when Jesus asked them to pray. Dormiam quando Jesus dizia para que eles orassem. They deserted him during his arrest. Que o abandonaram durante a sua prisão. The disciples appear to be dim-witted, uncaring, doubting cowards. Os discípulos parecem ser covardes, insensíveis e céticos. Clearly not a portrait you want to paint of yourself or your buddies. Claramente não é um retrato que você pintaria sobre você mesmo e sobre os seus amigos. And yet they wrote all this down. E ainda assim escreveram tudo isso. In addition, why would they write down all the demanding sayings of Jesus? E pior do que isso, porque eles escreveriam todas as demandas que Jesus faz? Things like his commands to love your enemies, como os seus ensinamentos de amar os seus inimigos, to turn your cheeks to insults, dar a outra face a insultos, to share what you have and be perfect. compartilhar o que você tem e ser perfeito. There's no reason for any of this except for the fact that this is evidence that Jesus rose from the dead and is the Lord and Savior that they tell us he is. Não há nenhuma razão para eles terem escrito isso, a não ser como evidência de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que ressuscitou. The divine creator who came to earth as Jesus of Nazareth, O Criador divino que veio ao mundo como Jesus de Nazaré. who died on a cross, Morreu em uma cruz, who was buried, foi enterrado and who raised up again e ressuscitou novamente. with power and victory over death, hell, and the grave. Com poder e vitória que segurou sobre a morte. All these things are written so that you might believe, it says. Todas essas coisas foram escritas para que vocês pudessem crer, é o que diz. And as you believe, then you receive eternal life through Jesus Christ. E que acreditando recebam vida eterna em Cristo Jesus. It's okay, Thomas. Tá tudo bem, Tomé. It's okay to say, I want to see the nail prints. Tudo bem dizer que você quer ver as marcas dos pregos. You know what I've found to be true Sabe o que eu descobri que ser verdade? is that most people, their problem with Jesus is not that they have too little evidence. Que para a maioria das pessoas o problema com Jesus não é que elas têm pouca evidência. It's not about their intellect. Não é sobre o intelecto. It's not about their mind and the evidence. Não é sobre a sua mente e sobre as evidências. It's about their will. É sobre a sua vontade. Because if Jesus is who he says he is, Porque se Jesus é aquele que ele diz que é, then all authority has been given to him. então toda a autoridade foi dada a ele. And we must submit to that authority. E temos que nos submeter a essa autoridade. The reason people deny Jesus A razão das pessoas negarem Jesus is not because of a lack of evidence. não é pela falta de evidência, It's because they don't want to surrender their life to Jesus Christ. mas é porque elas não querem submeter as suas vidas a Cristo. When Thomas is presented with the evidence, Quando Tomé foi apresentado as evidências, he cries out, "My Lord and my God." ele clama: meu Senhor e meu Deus. And he's willing to then surrender his life to Jesus. E então ele está disposto a entregar a sua vida a Jesus. This morning on Easter Sunday, Nessa manhã, no domingo de Páscoa, I ask you, eu peço a você, what would you do if Jesus is standing here with his hands and he's saying, "Look, these are my hands. eu pergunto a você, o que você faria se Jesus aparecesse hoje, mostrasse as mãos e dissesse: Are the essas minhas nail mãos, prints. essas são as marcas dos pregos. Put your hand in my side. Coloque a sua mão no meu lado. This was for you." Isso foi por você.
Do you turn your back on the evidence Você viraria as costas para a evidência and say, I can't believe? e diria, eu não posso acreditar nisso? Or do you accept that this is God Ou você aceitaria que esse é Deus, who became man, que se tornou homem, who died morreu for your sins, pelos seus pecados and raised again with victory for your life? e ressuscitou com a vitorioso? I want to invite you Eu quero convidar você, this morning on Easter Sunday nessa manhã, domingo de Páscoa. to feel free to say, I need evidence. Fique à vontade, diga, eu preciso de evidências. But when Jesus shows up, Mas quando Jesus aparecer, don't reject him. não o rejeite, Receive him o receba as your Lord and Savior. Amen? como seu Senhor e Salvador. Amém? All these things were written so that you might have life, Todas essas coisas foram escritas para que você so tenha that you might vida, believe. para que possam acreditar. Let's stand and let's just pray to Jesus this morning. Vamos levantar e orar a Jesus essa manhã. Lord Jesus, we give you praise today. Senhor Jesus, nós te louvamos. You are worthy of our praise. Você é digno de todo o nosso louvor. You have conquered the grave. Você venceu a morte. You have set us free from the bondage of sin and death. Você nos libertou do peso do pecado e da morte. Fear no longer has any hold here. O medo não nos prende mais. We put our trust in you, Jesus. Confiamos em ti, Jesus. We put our faith in you, Jesus. Colocamos nossa fé em ti, Jesus. We look at all the evidence and we say, praise the Lord. Olhamos todas as evidências e dizemos, louvado seja o Senhor. Our faith has something to stand on. Nós temos alguma coisa para basear nossa fé. Lord Jesus, I pray for those here today E eu oro pelos que estão aqui hoje, Senhor, who have not yet acknowledged you as Lord and Savior. que ainda não o receberam como Senhor e Salvador. I pray, Lord, that they would surrender their will to you. Oro para que eles se submetam suas vontades a ti. I pray, Lord, that their mind would be transformed by the evidence of your word, Oro para que a mente deles sejam transformadas pela evidência da sua palavra and that they would surrender themselves fully to you. e que eles se submetam completamente a ti. I pray that on this Easter, Peço que nessa Páscoa you would raise them to new life. você os ressuscite para uma nova vida. And I pray this in the powerful name of Jesus. Oro isso no nome poderoso de Jesus. And all God's children said, E todos os filhos de Deus dizem. Amen. Amém. Amen.